O programa a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Eu sou a Carol Moreira. E eu sou a Mabê. Durante décadas, uma família teve um estilo de vida nômade em várias partes da Austrália. Eles ficavam em áreas isoladas, não mandavam as crianças para a escola e não faziam amizade com os vizinhos. Mas ninguém fazia ideia de quão perturbadora era a dinâmica da família Colt. Todos os nomes citados nesse episódio são pseudônimos. Não se sabe o nome real de nenhum envolvido no caso, nem das vítimas, nem dos abusadores. Esses nomes nunca vieram a público. Eles foram divulgados e padronizados pela própria polícia, então todas as fontes vocês vão encontrar os mesmos nomes. As identidades reais seguem um mistério, inclusive família Colt também não é um nome real, foi um nome escolhido para ser divulgado na mídia. E ao longo do episódio vocês vão entender melhor os motivos de tudo isso. E vale fazer um segundo disclaimer aqui, gente. Esse episódio é muito pesado, até pra gente foi muito difícil gravar, escrever. Então, assim, de novo, um aviso, envolve abuso infantil e é muito, muito, muito pesado mesmo. A história da família Colt começa com uma mulher chamada June. Ela nasceu em 1948 e a sua origem é um mistério. A única coisa que se sabe é que ela nasceu na Nova Zelândia e que ela foi fruto de um incesto entre um irmão e uma irmã. Quando a June fez 18 anos, em 1966, ela se casou com um homem chamado Tim, de 23 anos. Em 1966, eles tiveram uma filha, a Rhonda, e no ano seguinte, em 67, a segunda filha, a Betty. E ali no início dos anos 70, o Tim e a June resolveram se mudar da Nova Zelândia para a Austrália e levaram as crianças junto. De início, a família se estabeleceu numa área rural, lá no estado de Victoria, que fica no sudeste da Austrália. Mas eles não ficaram num ponto fixo por muito tempo, eles tinham um estilo de vida meio nômade. Então a família ficava mudando, indo de ponto em ponto, passava uns meses, até uns anos, depois se mudava e ia embora. E ao longo do tempo, eles foram tendo mais filhos, ao todo foram 7, 5 meninas e 2 meninos. E eles seguiam se mudando por aí, e todos os lugares que eles escolhiam para ficar tinham algo em comum. Eram áreas isoladas, seja em florestas ou em propriedades rurais. E a família não interagia com ninguém, eles não tinham amigos, eles viviam bem secretamente. E foi nesse contexto que muitos abusos começaram a ocorrer com essas crianças. Quando a Betty tinha 12 anos, ou seja, no fim dos anos 70, o pai, o Tim, começou a abusar sexualmente dela. Ela era a segunda filha. A mais velha, a Rhonda, também era abusada, a gente só não sabe a partir de que idade que começou. Ao que tudo indica, a Betty era a filha que ele mais abusava sexualmente. Ela não brigava com ele durante os abusos e ele acabava focando mais nela. E a mãe, a June, ela sabia de tudo e ela era conivente com a situação. A gente não sabe dizer se ele chegou a abusar sexualmente das outras filhas, mas todas as crianças, de alguma maneira, foram envolvidas nessa situação. Isso porque, além dele abusar das próprias filhas, ele também incentivava os filhos homens a fazerem o mesmo com as próprias irmãs. E era muito complicado isso, porque as crianças não iam para a escola, elas sempre moravam em áreas isoladas, sem vizinhos, sem amigos, então eles não tinham contato com o mundo exterior. Então as crianças não sabiam que tudo isso era errado. Claro que tinha ali um desconforto, É óbvio que é horrível para a criança, não estamos questionando isso. Mas naquele mundo em que eles viviam, era uma coisa que a realidade. Era a realidade deles. Então, sei lá, se os próprios pais faziam e incentivavam aquilo, a criança não tinha noção de certo e errado, Então, se os pais estavam mandando, era a realidade deles, E isso foi acontecendo ao longo dos anos. Conforme eles foram virando adolescentes, as relações ficaram mais e mais frequentes e o Tim engravidou as próprias filhas. A Betty, a filha mais nova, teve 2 filhas com o próprio pai e a Rhonda teve 5 filhos. Da Rhonda, pelo menos 4 deles eram do pai, do Tim, e o outro talvez fosse de um dos irmãos. Então, o Tim era pai dos próprios netos, assim, uma coisa horrível e nojenta. Dos filhos do casal do Tim e da June, a caçula se chamava Martha, ela era irmã da Rhonda e da Betty,
E ela entrou numa espécie de relação, entre muitas aspas, com um dos irmãos, o Charlie. Então, dentre todas as interações e abusos que aconteciam ali na família, eles eram como se fosse um par mais fixo. Eles passaram a ser um casal, a dormir na mesma cama, serem tratados como namorados. E a Martha teve 6 filhos. E pode ser que a maioria seja do Charlie, mas também desconfiam que 1 ou 2 pode ter sido do Tim também, que era o avô, né, dos próprios crianças. E, infelizmente, esses abusos eram só o começo. Vocês devem estar se perguntando, se a família ficava isolada o tempo todo, como que eles conseguiam dinheiro para sobreviver? De início eram só os filhos do Tim e da June, o casal inicial, e então o Tim fazia uns bicos, comprava comida, comprava roupas, e muitas coisas eles já tinham porque eles moravam na zona rural, então eles plantavam coisas, colhiam frutos, vegetais, pegavam água fresca de nascentes. Só que depois a família duplicou de tamanho, né? Chegou perto de 20 pessoas, porque o casal em si tinha 7 filhos, e aí desses 7 filhos eles começaram, né, enfim, infelizmente, a ter relações entre si. Aí então tinha um monte de filhos dos filhos, então alguns eram filhos netos do Tim, dele com alguma filha, e alguns eram netos, filho de uma irmã com um irmão ali, enfim, horrível. Então, quando os filhos do Tim e da June ficaram mais velhos, né, atingiram a maioridade, o Tim formou uma banda da família. Os membros fixos era ele próprio, né, o Tim, o Charlie e a Martha, que eram os caçulas dele com a esposa. Às vezes, alguns dos outros filhos participavam também. E a banda começou a fazer show por aí. Eles tocavam em barzinhos, participavam de festivais menores de músicas. E eles ficaram até famosinhos, assim. Chegaram a gravar um CD de covers, daqueles amadores, né, que você distribui para as pessoas e tal. E eles viajavam a Austrália toda fazendo esses bicos. Eles ganharam uma boa grana com isso. E já que a família tinha esse estilo nômade, né, era até melhor para eles trabalhar com algo que permitisse que eles pudessem viajar. Ao longo dos anos, a família Colt foi crescendo cada vez mais. Tinha a primeira geração, então, o Tim e a June. A segunda geração, os filhos deles, que eram 7, né? Tipo a Betty e a Rhonda. E aí a terceira geração, que eram os netos, eram 13. E eles foram crescendo e sendo incluídos nessa dinâmica de abuso. É confuso mesmo, gente. Então, tem muitas pessoas aqui. A gente deixou até lá no nosso site, modusoperandipodcast.com, tem um vídeo do YouTube que mostra a árvore genealógica para ficar mais claro, assim, então é mais fácil de vocês visualizarem. Se quiser, dá para abrir a imagem e ir escutando o episódio, né? Mas fiquem tranquilos que a gente vai explicando aqui para vocês, mas tem hora que é meio confuso mesmo. Enfim, quando chegou uma geração mais nova, que é a dos filhos originais, eles também começaram a praticar o abuso com os próprios filhos, assim como o Tim tinha feito com os próprios filhos. Então, por exemplo, uma das filhas que a Betty teve com o próprio pai começou a ser abusada pelo tio, o Charlie, que era irmão da Betty. E desde quando a menina era criança, antes mesmo de ter a primeira menstruação, o Charlie já estuprava ela. Outra das filhas da Betty com o Tim foi abusada pelo próprio avô, que também era seu pai, né? É confuso mesmo, mas assim, o Tim tinha engravidado a própria filha dele, Betty. E eles tiveram uma filha, que era filha dele, também era neta dele, né? E depois ele abusou dessa filha neta. E o pior, ela teve um bebezinho também. Então ele abusou da própria neta e teve uma bisneta com ela, mais ou menos isso. A Betty tinha um filho do seu irmão Charlie, que chamava Bob. E a Betty teve vários filhos, mas com esse Bob, de alguma maneira, ele era o favorito dela, assim como ela tinha sido a favorita do pai. Ela era obcecada pelo Bob, ela abusou sexualmente do filho, a ponto dela ficar com ciúmes quando algumas das tias, primas ou irmãs abusavam dele também. E, resumidamente, todos abusavam de todos, como a gente já comentou aqui, é uma dinâmica horrível. Chegando nos anos 90, a família alcançou uma 4ª geração, que eram os bisnetos do Tim e da June. Foram filhos que os netos iam tendo entre si, ou com algum tio, ou com os pais, ou até com o avô, o Tim. A Betty mesmo engravidou desse filho favorito dela, o Bob, e eles tiveram um bebê, ou seja, ela era avó do próprio filho. Então, no início dos anos 2000, a família Colt já tinha passado de 30 membros, todo mundo morando junto, isolados da sociedade e abusando de si mesmos.
Colt continuavam nômades e quando chegou ali nos anos 90, que a família tinha crescido ainda mais, eles optaram por se isolar mais ainda. Tinha épocas que eles moravam sozinhos em Campinas, no meio da floresta mesmo, florestas que não eram habitadas por mais ninguém. A família também passou a percorrer distâncias maiores quando eles iam se mudar. Então eles se movimentavam bastante entre 3 estados: Victoria, Austrália do Sul e Austrália Oriental. Sempre que um morador ou transeunte da região começava a interagir ou querer saber mais sobre a vida deles, seja em bares, marcenarias, etc., a família se mudava. Via de regra, as crianças não tinham nenhum acesso à escolaridade. Algumas até eram matriculadas nas escolas, mas mais como uma manobra financeira, porque a Austrália tinha alguns programas de incentivo. Então eles faziam isso para receber algum incentivo do governo. Mas aí o que os Colts faziam? Eles mandavam as crianças bem de vez em quando para irem na escola, tipo, pouquíssimas vezes no mês, ou nem isso, só o suficiente para ganharem os benefícios lá. E como os jovens ficavam o dia todo em casa ali nos arredores, sem ir para a escola, sem fazer nada, eles acabavam arrumando jeitos horríveis de passar o tempo. A família tinha vários animais na propriedade, né? Então, sei lá, galinha, cachorro, gato, coelho, uns pôneis. E era muito comum entre os meninos da família cometer violência com esses animais, perseguir, mutilar, enfim, horrível. O patriarca, né, o Tim, era o grande líder da família, respeitado por todos. Nessa época, ele já estava ali nos seus 50 e tantos anos. Muitas características dele são parecidas com o que a gente enxerga em líderes de seitas. Por exemplo, ele instruía as crianças a não falar com ninguém, não criar amizade na escola e nem em outro lugar, porque ele queria manter aquele ecossistema unido. Ele sempre falava da importância da família, que só eles podiam contar um com os outros, aquelas técnicas comuns de isolamento mesmo. E a Betty era a grande aprendiz dele, então qualquer treta, qualquer fofoca ali entre os membros da família, ela descobria e levava para ele. E tinham muitas, né? Porque, pensa, era 30 pessoas de várias idades, todo mundo morando junto, sem poder sair pra fazer nada. Então tinha muita treta entre os primos. Um primo brigou com o outro e por questões também ali das relações entre eles. Então, tipo, esse primo gosta de ter relações, entre muitas aspas, tá, gente? Esse primo gosta de ter relações com tal irmã. Aí um outro primo tinha ido lá e estuprado a menina, sabe, antes. Aí brigavam entre si porque eles queriam a atenção da menina. Enfim, a palavra consentimento não existia no vocabulário dessa família. Qualquer um dos meninos se sentia no direito de atacar, abusar qualquer uma das meninas na hora que bem entendesse. Inclusive, teve uma vez, horrível, em que um dos meninos amarrou uma das meninas na árvore pra estuprar. Então, assim, é realmente uma relação muito bizarra, né? Tudo isso que foi acontecendo ali. Sempre que algumas das mulheres ou meninas da família engravidava, o parto também era feito ali na área onde estivessem morando. Era muito raro eles irem para o hospital, e isso é óbvio, né, gente? Porque o pessoal do hospital ia fazer perguntas. Quem que é o pai do bebê, né? Querer entender um pouco mais sobre a história, e ninguém queria chamar atenção para a família. Então eles só iam em hospitais realmente em situações muito urgentes. Tipo, se algum parto tivesse muito arriscado. E assim, como vocês podem imaginar, tinham muitos abortos o tempo todo, né? Porque essas mulheres, essas meninas não tinham nenhum acompanhamento, ou eram muito novas, né? Então, enfim, a verdade é que o próprio fato de tantas crianças terem conseguido chegar na fase adulta, naquela família, é bem impressionante. Porque era um lugar totalmente sem higiene, eles não tinham água encanada, eles tomavam banho no rio, eles não tinham remédios, não tinham saneamento básico. Inclusive, vários deles tiveram várias doenças, né? Tiveram micose, não tratava, ficava por meses, depois voltava. Era uma coisa muito comum na família. Vamos aproveitar para explicar um pouquinho a questão genética que acontece aqui, né? Porque todo mundo tem os genes bons, mas também temos falhas genéticas, que não necessariamente afetam a nossa vida, porque muitas delas são recessivas, então nem se manifestam no nosso corpo. Quem lembra da escola e da aula de biologia? Você gostava de biologia, Mabê? Gostava. Eu gostava. Então, vamos lá. Lembram do azinho, azinho, azão, azão? Que é quando escreve o A pequeno, né, minúsculo, e o A maiúsculo, né? Então, quando a pessoa tem um azão, azinho, manifesta apenas o azão. Quando esse azinho é o recessivo, né, ele tá ali, mas ele não se manifesta. Aí, quando nasce um bebezinho, digamos que um gene do pai veio com alguma questão ali. Tudo bem, porque a mãe tem esse mesmo gene que tá em boas condições. E aí, o bebezinho copia o gene dela e não manifesta nenhuma doença. Tá tudo ok.
Quando duas pessoas da mesma família, que têm um parentesco muito próximo, tipo irmãos, ou pai e filha, primos, né, são muitos genes parecidos, semelhantes, se uma parte do casal tem uma falha genética recessiva, tem grandes chances da outra parte também ter. Então, isso eleva o risco de doenças genéticas, porque o bebê vai herdar 2 genes recessivos. E aí ele vai acabar se manifestando, né? E pode ser uma malformação congênita, pode ser alguma doença genética, alguma deficiência intelectual, até mesmo predisposição para algum transtorno psicológico. Muitos transtornos mentais têm componente genético, como bipolaridade, esquizofrenia, TDAH. Não é só sobre genes, né? Qualquer transtorno psicológico é cercado por uma gama de variáveis, muitas questões, mas existe sim um elemento genético que pode acabar influenciando ou não. No caso da família Colt, muita gente acredita que muitas das crianças desenvolveram deficiência intelectual, algo que é muito comum em casos de incesto. Das crianças que iam para a escola com mais frequência, várias ficavam no radar dos professores porque tinham uma dificuldade maior de fazer contas, de formar frases, completar raciocínios que já seriam básicos para as crianças de tal idade, né? Só que é complicado a gente analisar o motivo exato disso no caso da família Colt, porque sim, pode ser uma deficiência intelectual, mas também eram crianças que viviam isoladas do mundo, que perderam anos importantes de socialização com o mundo exterior, que mal frequentavam a escola direito, né, que não faziam as aulas direito, que não estudavam em casa. Então, pode ser que essas questões cognitivas fossem apenas fruto disso, ou até uma mistura dos dois casos, né? Não tem como a gente saber. O que dá para saber é que algumas das crianças que a família já sabia que tinha dificuldades de aprendizado, eles nem mandavam para a escola, porque os adultos sabiam que os professores iam acompanhar de perto, que pediriam para falar com algum responsável, né, que iriam investigar. E isso, obviamente, ia ser ruim para os coaches, porque eles não queriam chamar atenção. E também eles não queriam frequentar reuniões escolares, né, gente? Não fazia nenhum sentido, né, para a família que passava por tudo isso. Porque tanto o Tim quanto a June sempre deixaram claro que não era para ninguém se aproximar ou saber sobre a família, porque as pessoas de fora não iam entender. Então, quando a primeira geração de filhos, né, a Betty e companhia, quando eles cresceram ali, eles foram seguindo essa lógica, se mantendo escondidos. Provavelmente, em algum ponto, né, em algum momento, eles perceberam que a família deles era diferente das outras. Mas eles não tinham ainda um referencial completo, né, para entender todo esse ecossistema criminoso que eles viviam. Então, era realmente ali apenas seguindo as regras dos pais. Mas o tempo foi passando e foi graças ao ambiente escolar que o destino da família mudou para sempre. No início dos anos 2000, a família Colt foi abalada pela morte da sua matriarca. A June morreu em 2001, aos 53 anos. Morreu muito jovem, né, gente? Mas a gente não sabe muito bem sobre a morte dela, qual foi a causa, onde ela está enterrada, a gente não sabe nada mesmo. Mas é óbvio que ela pode ter morrido por conta das condições sanitárias, que eram muito precárias, né? Essa é a teoria que a maioria das pessoas tem. O fato é que a morte dela foi um baque para a família, porque ela era a mais velha, ela e o Tim, que controlavam tudo ali, né, já estavam nos bisnetos deles. E depois da morte dela, a família Colt resolveu se mudar novamente para o estado de Nova Gales do Sul, que fica na costa leste da Austrália. Eles compraram um terreno isolado numa floresta a 30 quilômetros de distância da cidade mais próxima, que chama Burrowa. Para vocês terem uma noção geográfica, assim, Burrowa fica ao sudoeste da capital, que é Sydney. São umas 3 horas e meia ali de distância de carro. E esse local se tornou a moradia fixa da família por mais de uma década. Eles realmente criaram raízes por ali. Tanto que a geração mais nova, os bisnetos, teve mais acesso à escolaridade. Alguns deles iam para a escola normalmente, passavam o ano estudando como crianças, né, comuns. Enquanto isso, o Tim continuou gerindo ali o dia a dia da família, agora apoiado pela Betty, né, sua filha favorita, que ficou ali como a segunda no comando. Não sabemos se ele ainda abusava dela nessa época. A Betty já estava ali com seus 30 e poucos anos, tinha vivido a vida inteira nos moldes daquela família, né, e já passava para os mais novos os ensinamentos do pai, de não falar para ninguém, de manter tudo ali entre eles, aquela coisa toda. Até que em 2009, aos 66 anos de idade, foi o Tim que morreu. Não sabemos o motivo também.
Sem os dois patriarcas, a Betty, já aos 40 anos, assumiu de uma vez por todas a liderança da família Colt. Se tornou então ali a grande líder. E é muito doido de olhar para essa história, porque o grande responsável, né, quem começou aquela onda de abusos, essa vida toda que eles levavam, era o Tim, né? Ele tinha começado tudo. Só que, gente, imagina, a Betty estava ali com 40 anos vivendo a mesma vida, né? Todos os filhos tinham passado décadas vivendo aquele ecossistema. Então, eles só seguiram em frente, repetindo isso com seus filhos e netos, que era o que eles normalizaram, né, de viver entre família. Era julho de 2012, já fazia meio século que a família Colt perpetuava e escondia esses abusos, até que um dos integrantes falou demais. Naquele dia, uma das crianças da família, uma menina, estava no parquinho da escola com outros amigos, até que ela falou uma frase bem estranha. Ela disse que a sua irmã estava grávida e que a família não sabia qual dos irmãos dela era o pai. E ela falou isso com muita naturalidade, ali brincando, como se fosse algo engraçado, assim, né? Tipo, algo comum que a família estava tentando desvendar. Muitos coleguinhas nem prestaram atenção, acharam que era zoeira ou nem ouviram direito. Mas um dos colegas achou super estranho e decidiu contar para uma professora. Essa professora já estava um pouco desconfiada, porque via que a menina faltava bastante e ela tinha muita dificuldade de aprendizado. Então ela já queria conversar com os pais dela. Assim que ela ouviu esse relato do outro aluno, ela ligou para a polícia e contou que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo na residência da família Colt. Com a ajuda do pessoal da escola, os policiais conseguiram o endereço da família, porque provavelmente era obrigatório ali, né, dar o endereço para matricular a criança e tal, e aí foram investigar. Ao chegar no terreno da família, os policiais ficaram horrorizados com o que eles encontraram. A família Colt não morava numa casa comum. O que eles tinham era uma caravana, assim, do lado de um galpão grande, com várias camas, tendas, barracos. Era uma coisa meio nômade mesmo. E a polícia constatou que eles não tinham água encanada, não tinha banheiro, né, saneamento básico, não tinha eletricidade. Uma das áreas da cozinha ali deles estava cheia de sujeira, a geladeira tinha vegetais podres. A imagem mais inusitada que eles encontraram ali foi a de um canguru dormindo na cama de uma das crianças. Então, assim, gente, pensa o tanto de verme, parasita, o tanto de coisa, né, que eles comiam ali, enfim, tudo, né, uma higiene péssima, muito insalubre, né? Falando nas crianças, elas estavam em condições horríveis de saúde, imundas, desnutridas, algumas nem conseguiam falar direito. Elas comiam com as mãos, o que não necessariamente é um problema, né, mas eles com a mão toda suja, cheio de sujeira ali, né? Os vegetais podres, os bichos dormindo ali junto, sabe assim? Então, é uma questão de horrível, né? uma higiene péssima, né? E quando não tem higiene, as pessoas ficam doentes mesmo, né? Então, algumas crianças não sabiam nem usar o papel higiênico, se limpar, não sabiam escovar dente, os dentes podres. Então, assim, é uma situação horrível. E essas crianças que não conseguiam nem falar, né, com idade mais avançada, muito provavelmente por causa do incesto, né? Porque ele pode gerar problemas de saúde físicos, cognitivos, né? Muitas crianças tinham problemas de audição, visão, dentição. E a situação ali era tão grave que a polícia chamou o pessoal do serviço social para poder trabalhar ali em conjunto com eles. Enquanto a polícia interrogava os adultos, o serviço social acolhia e conversava com as crianças. A Betty, na época, tinha 45 anos, né? Era ali a líder da família. E ela quis ser a representante deles na discussão. Ela não queria que mais ninguém falasse com a polícia. Só que ela não conseguiu impedir isso. Ela disse que eles não estavam vivendo nas melhores condições, mas que a família era muito unida, que nunca tinha faltado nada para as crianças. Só que, enquanto o pessoal do serviço social falava com os jovens, eles descobriram que faltava sim, que nenhuma das crianças frequentava a escola com regularidade, que algumas crianças nunca tinham nem frequentado a escola. Eles foram percebendo também as questões cognitivas, tinham crianças que elas nem conseguiam falar direito, se expressar direito, sabe? Eles não conseguiam nem compreender o que algumas crianças falavam. Tava muito claro para eles ali que tinha algo acontecendo naquela família. Então eles expediram um relatório formal comprovando que a propriedade era uma área de risco e que os jovens precisavam sair dali com urgência.
Ao falarem com os vizinhos ali da região, os policiais descobriram que os Colt mal saíam do terreno, então eles não tinham contato com ninguém. O que eles descobriram era que 2 dos homens já tinham feito trabalho freelance como operários da prefeitura. Os vizinhos contaram também que as crianças estavam sempre em roupas maltrapilhas, sujas e com um aspecto desnutrido. Ao todo, a família Colt tinha 38 membros morando ali naquele momento. 12 deles foram levados. Foram os mais novinhos, as crianças entre 5 e 15 anos, incluindo o Billy. Eles foram mandados para ficar em foster homes, que é diferente de uma adoção. É quando uma criança vai morar temporariamente com outra família, porque ela não pode morar com os pais. É tipo lar temporário, né, que falam geralmente. A série The Fosters é sobre isso. É um casal que cuida de várias crianças de diferentes idades e contextos. Eu amava The Fosters. Eu amava The Fosters Era muito legal. tanto. Mas é muito curioso, né? Porque também é muito difícil esses lares, né? Com tantas crianças. Eu lembro que eu aprendi sobre esse negócio de foster home assistindo The Fosters. Eu não sabia que isso existia. E até na série, uma das meninas que mora temporariamente com a família, eles adotam. Sim. E entra pra família, né? Adotada mesmo. Assim. Exato. Então é bem legal essa série. E, enfim, existem lares que cuidam de 20, 30 crianças. Mas no caso dos Colt, eles foram separados. A gente sabe que 5 dos meninos, todos homens, ficaram juntos numa foster home bem grande. E os adultos da família Colt, né, continuaram ali morando no terreno de sempre, mas eles receberam uma solicitação oficial para melhorar a condição de vida. Mas a questão sanitária não era o único problema ali. A polícia tinha sido enviada para conferir a denúncia que havia incesto, que alguém estava grávida de um irmão. E eles descobriram quem era. Era uma filha da Betty chamada Tammy. Ela era a filha mais velha da Betty, ela tinha 27 anos e revelou várias informações para a polícia. Ela era uma das poucas integrantes da família que não se sentia confortável ali, ela achava aquilo muito estranho, ela queria ir embora. No momento em que ela foi resgatada pela polícia, ela estava grávida mesmo, ela que tinha sido a irmã engravidada por algum dos irmãos, que a menininha tinha falado na escola. Ela contou que foi abusada sexualmente desde os 12 anos por irmãos e primos e que desde pequena fugia deles, se escondia, mas eles sempre a encontravam e a estupravam. Por sinal, talvez vocês encontrem fontes na internet dizendo que essa menina que tinha engravidado de um dos irmãos tinha 12 anos. Mas não era isso. Era a Tammy, que já tinha 20 e tantos, e que também tinha sido abusada pelos irmãos desde os 12 anos. Então, alguns veículos juntaram essa informação e misturaram tudo, como se ela tivesse 12. Não que isso seja menos pior, tá? Só explicando pra vocês por que algumas fontes estão erradas. A Tammy chegou a ter um bebê, foi uma menininha, mas infelizmente a neném morreu com apenas 2 meses. Ela tinha uma doença genética chamada síndrome de Zellweger. Toda pessoa tem peroxissomos, que são organelas celulares importantíssimas, que garantem ali que as funções metabólicas ocorram corretamente. Só que essa síndrome ocorre quando existe uma mutação nos genes responsáveis por esses peroxissomos, ou seja, afeta o metabolismo do paciente. E aí, por conta dessa mutação, as crianças que têm a síndrome já nascem com problemas no fígado, rins, cérebro e ossos. E por conta disso, passa por vários sintomas, como deficiência de desenvolvimento, convulsões, malformações faciais. Infelizmente, a grande maioria dos bebês com essa síndrome não passa do 1º ano de vida. Então foi isso que aconteceu com a bebê da Tammy. Ela só viveu 2 meses. O pai da menina não foi nomeado na certidão do nascimento, mas a Tammy contou para a polícia que ela tinha um relacionamento mais fixo, entre aspas, com um dos irmãos mais novos há 3 anos, então ela desconfiava que a criança fosse dele. Como a bebê da Tammy tinha sido fruto de incesto, a polícia resolveu testar geneticamente todas as crianças e adolescentes da família, os que foram mandados para abrigos, né? E aí eles descobriram o que a gente já sabe, né? Que praticamente toda a família era fruto de incesto. Como eles não tinham os pais ali fazendo os testes, não dava para saber certinho quais as relações, quem era o pai de quem. Mas eles conseguiram separar que crianças tinham sido geradas por parentes diretos, tipo pai com filha ou irmão com irmão, e quais eram de parentes indiretos, tipo tia com sobrinho, primo com prima, etc. Isso porque a carga genética repetida de um parente direto é muito maior, né? Então, assim, eles conseguiam saber. Agora, olha uma coisa aqui diferente. Lembra que a gente contou mais cedo sobre a Rhonda, que ela era a filha primogênita dos patriarcas? Ela e a Betty eram abusadas pelo Tim, né, o pai delas, desde criança. A Rhonda teve ao todo 5 filhos. 4 deles eram do próprio pai.
E a outra era uma menina chamada Cindy. Nos testes de DNA, ela foi a única criança que deu negativo para consanguinidade alta. Ou seja, a maior probabilidade é que o pai dela não fosse ninguém da família Colt. Então, provavelmente foi alguma coisa que a Rhonda teve com alguém de fora. Ela mesma achava ter sido um cara com quem ela se relacionou quando ela trabalhou no supermercado. Mas, enfim, provavelmente a Cindy não era fruto de incesto. E por coincidência ou não, tinha uma diferença muito grande entre ela e as outras crianças da família. Ela era extremamente comunicativa, articulada, as funções motoras, reflexo, controle corporal, etc., pareciam bem mais avançadas que das outras crianças. Enquanto isso, outras crianças da família foram diagnosticadas com condições como insuficiência renal crônica, glaucoma agudo, pneumonia, problema cardíaco congênito, há múltiplas infecções de ouvido, garganta, enfim, muitas questões. Com os testes genéticos feitos e os relatos das crianças resgatadas, a justiça australiana conseguiu acusar esses crimes aí da família Colt. Para começar, todos os adultos foram proibidos pela corte de entrar em contato com os jovens até que eles tivessem 18 anos. Mas vocês não sabem, quando foram confrontados com as provas nas audiências, todos os adultos negaram que acontecia incesto. A Betty mesmo tinha tido 13 filhos. 1/3 da família ali tinha nascido dela, e mesmo assim ela falou que todos eram de pais diferentes. Ela e as irmãs dela, Rhonda e Martha, chegaram ao ponto de inventar vários nomes de supostos pais de crianças, homens que elas teriam conhecido por aí. Inventaram histórias, personalidades, aparência física para cada um deles. Falavam, um era viajante, o outro era caminhoneiro. Uma até chegou a falar que um deles era um turista escandinavo, umas coisas bem específicas. O juiz tentou explicar que eles tinham provas de DNA, mas elas ficavam irredutíveis, elas não entendiam o porquê de acreditarem mais nos testes do que na palavra delas, lembrando que elas não tinham nenhuma escolaridade. No fim, a promotoria fez as acusações formais contra a família, que variavam entre incesto, abuso sexual de menores, ocultação de crimes, negligência infantil e outros. Na Austrália, incesto é considerado crime, mesmo que os dois sejam maiores de idade e tenham dado consentimento. Então, por exemplo, um irmão e uma irmã adultos namorando ainda seria considerado crime. Isso serve para parentes diretos, pais, filhos, avós, netos e irmãos, mas a pena varia dependendo do estado. Em Nova Gales do Sul, onde o caso foi a julgamento, pode chegar até 25 anos de prisão. Ao todo foram 80 acusações divididas entre 8 adultos. Alguns receberam mais acusações que outros, dependendo ali do que cada um tinha feito. O que teve mais acusações foi o Charlie, um dos irmãos da Betty. Ele teve 27 das 80 acusações. A grande maioria era de estupros. Ele era o que mais abusava das meninas da família. Já a Betty, por ser a líder ali, teve o seu celular confiscado e suas mensagens lidas. E, gente, vocês estão sentados? Olha o que descobriram lendo as mensagens dela. Ela tinha aquele filho favorito, o Bob, de que ela abusava. Teve filho com ele, inclusive. Eles acharam várias mensagens quentes que ela mandava para ele. Era algo que sempre partia dela. Ela dizia que a voz dele estava ficando mais grave, que isso era sexy, que ele estava ficando mais forte. A criança estava crescendo. Ai, meu Deus. E também eles descobriram um plano. Ela e o Bob tinham aquele filho juntos, o Billy, que tinha sido um dos meninos resgatados pelo estado, que estava em foster care. E a Betty tinha um plano para sequestrar o Billy, que era filho e neto dela, para eles fugirem juntos, ela, o Bob e o Billy. Ela queria que eles fugissem para o sul da Austrália e sumissem no mundo. E ela estava disposta a abandonar o resto da família. Quando a justiça descobriu esse plano por causa das mensagens, eles acharam que era muito arriscado deixá-la livre. E eles aprenderam. Ela passou 1 ano presa preventivamente e depois foi solta para aguardar o julgamento da família. Uma questão bem específica do caso da família Colt são as informações públicas. Diferente de outros casos que fizemos, não tem um documentário, um livro, até notícias mais detalhadas. E por que isso? Porque foi um caso muito grave que envolvia muitas crianças e a justiça decidiu ser o mais discreta possível.
Eles acharam importante as informações virem a público, né? Até como uma forma de alerta sobre incesto, sobre como isso afeta negativamente, né, a vida das crianças, a saúde de crianças. Mas todas as informações que saíram foram as divulgadas oficialmente por eles. Então, por isso é uma história com lacunas, né? Os julgamentos não foram abertos ao público, todas as identidades foram preservadas, inclusive a dos adultos. Isso é muito importante também, demonstrou muito respeito pelas crianças, né? Por todas as vítimas dessa história, que são muitas. Então, esses nomes que a gente está usando aqui, Betty, Rhonda, Tammy, todos eles foram divulgados nos relatórios da justiça. Então, são os mesmos nomes que vocês encontram aí, é padronizado, mesmo não sendo os nomes reais de todo mundo, né? Como a gente disse lá no começo, nem mesmo Colt é o sobrenome real dessa família. E para piorar, assim, o acesso que a gente tem a esse caso, muitos dos adultos da família não quiseram dar informações para a polícia, né, para a promotoria. Então não temos muitas informações mesmo desse caso. E mesmo assim, olha que episódio bom, hein, gente? A gente tem que elogiar nosso roteirista Luiz, que foi quem fez toda a pesquisa desse caso. Ele arrasou muito. Luiz Leite, perfeito. Te amamos, Luiz. Então é por isso que a gente não tem muitas infos dos julgamentos também, né? A gente comentou aí que são 80 crimes, ao todo 8 adultos. E não se sabe por quê, mas por algum motivo a grande maioria dessas acusações foi derrubada antes do julgamento. Por exemplo, o mais acusado era o Charlie, né, com 27 acusações. Mas só 2 foram levadas para o julgamento, que foram 2 casos de estupro contra sobrinhas menores de 10 anos. O Charlie se declarou inocente o julgamento inteiro. Além de negar os abusos, ele também argumentou que não é porque as crianças se pareciam que elas eram fruto de incesto. E mesmo com tantas evidências, o juiz inocentou o Charlie completamente. O pouco que a gente sabe pelo relatório do julgamento é que o juiz achou os testemunhos das vítimas inconsistentes e cheios de furos. Mas assim, é claro que era inconsistente, porque eles estavam lidando com crianças abusadas desde muito pequenas. Elas não sabiam direito como era cada coisa, não entendiam tudo. Muitas delas nem queriam falar sobre isso, porque não entendiam que eram vítimas de um crime. Além de ser muito difícil ir lá no juiz falar. Então, assim, tudo muito difícil. E enquanto isso, as mulheres da família, incluindo a Betty, foram condenadas de 1 a 2 anos cada uma. E foram condenadas por perjúrio, porque elas mentiram sobre o incesto, porque o incesto foi comprovado pelo DNA, mas o incesto em si não foi considerado, né, um motivo para elas irem presas. Uma das filhas da Betty, a Petra, foi uma das poucas crianças que se abriu mais para a polícia e contou dos abusos que sofria. A maior parte das crianças tinha medo de falar com os policiais ou não conseguiam compreender, né, o que passavam, então nem conseguiam dizer o que acontecia com elas. A promotoria lutou muito para conseguir construir um documento com relatos, porque os jovens quase não falavam. Quando falavam, soltavam frases soltas, né? Era muito, muito difícil. Mas a Petra tinha uma noção melhor do que ela tinha sofrido. Ela disse que sempre achou estranho os tios terem relações com os sobrinhos e que a família era uma seita. A gente pode especular que ela foi uma das crianças que teve um pouco mais de acesso à escolaridade, né, outros ambientes sociais, para ela ter noção desse conceito de seita, que tio namorar sobrinho é errado e tal. Enfim, a Petra contou com todas as letras que foi abusada sexualmente pelo tio Frank, que era irmão da Betty. Era o filho mais velho dentre os irmãos dos filhos homens do casal inicial, do time da June, né? E graças a ela, a promotoria conseguiu construir um caso mais forte contra o Frank, porque eles tinham um relato descritivo, não só frases soltas, assim. E por isso, o Frank acabou sendo o membro da família com a maior sentença. Ele foi condenado a 4 anos por abuso de menor. Já se tem mais de uma década do julgamento, então hoje em dia todos os membros dessa família já foram soltos. Desde que foram resgatados, os jovens da família Colt receberam acompanhamento psicológico e entraram em programas de reabilitação educacional e proteção infantil. Uma sequela muito triste dos abusos é que nos primeiros anos em foster care, muitas crianças tentavam iniciar atos sexuais ou flertavam com outras pessoas. Isso tanto para outras crianças na casa quanto com os adultos responsáveis. Isso é um exemplo de quão grave esse comportamento naturaliza essas coisas para as crianças, né?
Então, como para eles, na família deles, era normal se envolver sexualmente com a própria família, agora que eles estavam em novas famílias, eles iam repetir comportamentos e padrões que aconteciam nas famílias anteriores. Então, alguns se ofereciam para adultos, porque eles achavam que tinham que agradecer por ter comida, por ter uma casa, sabe? Como se fosse uma moeda de troca. É muito pesado, enfim, Imaginar esse episódio isso, né? é muito, né, pesado emocionalmente, como a gente tá falando, mas é muito triste depois que você pensa, nossa, eles finalmente agora podem, né, ser felizes, Relaxar. terem uma vida normal, mas eles ainda, óbvio, estão presos ao comportamento, às violências que, né, foram naturalizadas na vida deles, e eles vão precisar aprender a viver, né, em sociedade de Socializar. novo. É muito difícil. Imagina quantos abusos essas crianças passaram para elas conseguirem achar que né, esses comportamentos têm que continuar. Então, enfim, foi preciso muitos anos, muita terapia, né, para que várias dessas crianças abandonassem esses comportamentos e entenderem que não era o correto, né? Enquanto isso, alguns dos que já eram crianças mais velhas ou adolescentes se rebelaram muito. Em 2018, 5 dos meninos Colt gravaram e postaram um vídeo na internet. Eles tinham idade entre 13 e 18 anos. 2 deles são filhos da Martha e os outros 3 são filhos da Betty. E, inclusive, um deles é o Billy, o filho neto da Betty, né, que ela queria resgatar e fugir. E nesse vídeo, os rapazes contam que foram maltratados no foster care, que, aliás, às vezes acontece, né, de ter também ambientes que não são legais, assim, tem que ser muito fiscalizado isso. Falaram que eles foram agredidos por adultos, foram ridicularizados por outros jovens, que eles queriam se reunir com a sua família de verdade. E contaram que a família Colt estava recebendo várias ameaças de morte. Esse vídeo foi retirado da internet. Hoje em dia, a Betty, a Rhonda, o Charlie, enfim, todos estão livres, mas, obviamente, a gente não sabe onde eles estão. A família optou por se manter no anonimato e, como eles prestaram todas as contas com a justiça, eles não precisam mais reportar onde eles estão. E muitos dos jovens, que hoje em dia já são maiores de idade, voltaram a ter contato com os membros adultos da família. E lá naquele fórum famoso, o Reddit, tem um subtópico inteiro dedicado à família Colt. E muita gente conseguiu rastrear e descobrir identidades reais dos membros da família. Obviamente que a gente não vai divulgar nada aqui, né? Até para poder respeitar o pedido da justiça de mantê-los em anonimato. Mas muita gente nesses fóruns conseguiram encontrar o perfil da Betty no Facebook e viram que até hoje ela é amiga da maioria dos membros da família. E que mesmo depois de todo esse caos ainda postava algumas fotos juntos, incluindo dos jovens que cresceram e saíram ali do foster care. Então, a maior probabilidade é de que a família Colt continue unida. Não sabemos onde, provavelmente eles estão mais escondidos, né? Com medo de serem encontrados ou reconhecidos. O caso da família Colt foi um dos mais polêmicos da Austrália. Prova é que a justiça protege os nomes dos envolvidos até hoje. Na época, saíram muitas matérias explicando os riscos de saúde do incesto, e é assustador pensar como esse abuso se perpetuou ao longo de 4 gerações, transformando vítimas em criminosos, à medida que uma nova geração surgia. Ao todo, a família Colt consistia por volta de 40 membros. O mais assustador é que hoje em dia a maioria deles parece ainda ter contato. Pode ser que existam novos abusos. O medo que fica é que esse ciclo de violência talvez não tenha sido quebrado definitivamente. O áudio no início do episódio é da Luísa Schmidt. Obrigada por apoiar a gente.